Bem-vindos ao Balde Sound, eu me chamo Rafa Hack, estou aqui hoje com o Team Hi-Fi C2 Mecha Warrior, esse monstrinho aqui. Esse fone é muito bom, um excelente fone, realmente assim, como todo mundo aí tem falado, ele é um dos melhores, se não o melhor na faixa de preço ali dos 120, 150 reais, tá? Briga de frente às vezes com o fone ali na faixa dos 200, 300 reais em termos de detalhamento. É um fone muito interessante. Fique ligado aqui no vídeo para saber um pouquinho mais sobre ele. Lembra quando você assistiu a primeira vez o filme Transformers? Quando eu olhei a caixinha desse fonezinho e vi aquele robô, e quando eu peguei e coloquei o fone a primeira vez para escutar, eu pensei, cara, como eles fizeram isso? Eu não vou perder muito tempo mostrando o unboxing dele, porque realmente assim é muito simples. Vou deixar algumas fotos passando aí só, para vocês terem uma noção, né? Só vem a caixinha, fone, 3 parzinhos de ponteira, nada demais mesmo, né? O cabo dele é bem simples, mas assim, é bonitinho, mas eu indicaria comprar outro cabo, tá? Um cabo um pouco melhor, porque realmente ele é um pouquinho embolento. Ele até tem esse negocinho aqui para você prender, né? Enrolar ele, depois prender, né? Pra não ficar embolando. Mas assim, realmente assim, não é um cabo de extrema qualidade, tem cabos melhores na faixa de preço, né? É um fone, tá, que concorre ali com KZ-Fi, KZ-Krila, Kiwi Ears Cadenza, tá nessa faixa de preço, né? Então, assim, ele concorre com esses fones, mas assim, eu já posso adiantar assim que em termos de detalhamento é o melhor fone entre eles, né? Não é só eu que estou falando, tá? É toda a comunidade, assim, se você tanto aqui no Brasil quanto fora, eu vejo bastante review de fora também, e o pessoal tem gostado muito desse fone. Claro que sonoridade vai ter gente que vai gostar mais desse, vai ter gente que vai gostar mais do Di-Fi ou do Cadenza. Isso, né, depende muito do gosto que cada um tem. Mas esse aqui, em termos assim de detalhamento, velocidade, realmente assim ele acaba sobressaindo aos outros. Então o corpo dele é todo em metal, né? Ele tem aqui esses 3 parafusinhos, né, na frente, né? Ele lembra bem assim um aspecto, né, vamos dizer assim, ali do robozinho que vem na caixa, né? O bocal dele aqui é um bocal bem aqui de metal também, tá? Bem construído, né? Ele é todo de metal. Então assim, ele tem aqui, as ponteirinhas são bem simples, né? Ponteirinha bem simples mesmo, assim, nada de sofisticado. Mas ao mesmo tempo, assim, o que eles não investiram no unboxing, em mandar um cabo melhor, em mandar talvez uma casezinha, uma bag para você levar o fone, eles acabaram investindo no driver dele, né, no que vai produzir o som. E lembra quando você assistiu Transformers a primeira vez? Que você olhou assim, meu, como eles conseguiram fazer aquelas cenas assim fantásticas. Então foi mais ou menos isso que aconteceu quando tu coloca isso aqui a primeira vez no ouvido. E tu fica pensando assim, cara, como eles conseguiram fazer isso com um fonezinho que tem apenas um driver dinâmico? Porque assim, é incrível a velocidade que esse driver tem. A impressão que dá é que tem a armadura balanceada aqui para ter essa velocidade toda. É um som muito seco e rápido, assim, principalmente ali nos bumbos e bateria. Além assim do som ser rapidinho, assim, de conseguir acompanhar bem, assim, tem um recorte muito bom, assim. A distinção entre os instrumentos é muito bem feita. Você consegue ouvir bem baixo, bateria, guitarra, saxofone, voz, prato de bateria, tudo bem separadinho, assim. Tem algumas músicas até, por exemplo, no metal, que realmente é um gênero mais pesado, às vezes o baixo fica bem coberto pela guitarra, assim, e você só consegue sentir o peso dele, não consegue distinguir a linha de baixo. E com esse fone aqui ele já te dá
essa distinção. Você consegue, por exemplo, se você ouve uma música do Iron Maiden, você consegue acompanhar certinho a linha de baixo do começo até o final da música. Isso é incrível. Assim, eu vou deixar todas as músicas que eu fui testando aqui, vou comentar algumas, tá? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, tem uma música do Slipknot, se eu não me engano é na Erect Anthem, vou colocar aqui, que o baixo ele fica assim bem para frente, bem forte assim, forte mesmo, ele fica tão para frente quanto a guitarra. Então ele dá um peso muito grande para a música, assim. É bem interessante. Agora avaliando assim, falando dele assim como que funciona, né? O grave, o médio e o agudo dele. Os graves eles são assim, ele tem um som bem natural, tá? É um som bem equilibrado. Ele não é algo assim em V, por exemplo, que tem muito grave, muito agudo. Ele tem um subgrave bem legal, assim, ele bate forte, bate assim, os bumbos de bateria batem bem forte e com velocidade, com impacto, tem bastante impacto, mas ele não tem aquele grave que preenche. Ele falta um pouquinho, vamos dizer, falta um pouquinho de preenchimento. Se você vai ouvir um batidão, uma música eletrônica, talvez não seja o fone mais adequado. Mas tirando esse tipo de som, partindo para os outros, é fenomenal. Assim, ele se dá bem com qualquer tipo de música, com jazz, com pop, música do Michael Jackson aqui, tem aquelas batidas secas, assim, bate forte também, é muito legal, muito interessante para ouvir. O legal daí, voltando assim, partindo, né, para os médios dele. Os médios dele tem uma coisa que eu acho muito legal. Ele tem um pinna gain no vocal que é bem adequado, ele não é uma curva Harman, por exemplo, como eu falei lá naquele comparativo com os fonezinhos de celular. Ele tem um pinna gain bem adequado e o vocal não fica tão para frente da música, assim. Então você consegue ter uma noção maior dos instrumentos junto com o vocal, e não só o vocal à frente dos instrumentos. Então assim, tem uma diferença pequena entre o vocal e a guitarra, por exemplo, que também está na região média. Então o que acontece? Você consegue ouvir o detalhe, o crunch de guitarra, aquela distorção da guitarra, sem que incomode os vocais também. E ao contrário do que acontece no fonezinho da KG, por exemplo, que vinha, né, com a linha Note e linha S na Samsung, onde as vozes eram muito para frente e a guitarra ficava lá para trás. Então assim, esse tipo de distinção eu fiz naquele vídeo anterior, tá? Dá uma olhadinha lá que daí eu explico melhor. Mas assim, você tem os médios então bem equilibrados, você tem uma distinção de vozes e de guitarra, de violão também fica bem legal, tá? Nesse fone aqui bem detalhado. E partindo agora para os agudos eles têm um brilho maior. Então assim, eles têm um destaque maior na música em relação aos outros fonezinhos, aqueles fones, por exemplo, que vem no celular, tá? Você vai ter um detalhamento maior de prato. O prato de ataque, por exemplo, da bateria não vai soar como um splash, não vai ficar toda hora aquele... O que acontece, por exemplo, em alguns fones, como aquele AKG da Samsung? Acontece que você não consegue distinguir muito o som de prato dos pratos de bateria. Eles são todos meio parecidos, meio iguais, sabe? Tu só sente que tá saindo do splash pro prato às vezes pela localização da onde tá vindo o som, mas o som é igual. E aqui não, aqui você tem um detalhamento maior assim de prato de bateria. Então assim, realmente assim, ele tem um recorte muito bom. Você consegue distinguir bem os instrumentos, tem um palco sonoro que não é tão amplo, né? Não é tão grande quanto num fone de um preço maior, mas já é um palco sonoro adequado, tá? Pela faixa de preço, e ele vai ter todos esses detalhes e micro detalhes assim de agudo, de médio. O único ponto que realmente ele não é tão detalhado seria no contrabaixo em si, né? Naquela parte do grave ali de contrabaixo, você sente que falta um pouquinho de textura e detalhamento nesse instrumento. Mas assim, aí seria exigir demais, porque daí praticamente seria um fone perfeito, né? Mas o tuning dele é um tuning realmente assim fora do comum, e a velocidade dele também. Então assim, realmente
para mim, assim, superou as expectativas e é um fone que me apaixonou. Antes de gravar esse vídeo, eu tô deixando aqui passar, né, todas as músicas que eu fui testando, né? Testei ali com vocais femininos, também ficou muito bom. Principalmente assim, quando eu falo que tem velocidade, se pegar aqui uma música do Arcis ou do Def também, música do Def, bem nesses pontos que eu tô mostrando na tela, essas partes dessas músicas ficam bem difíceis de um fone que não tem velocidade conseguir lidar, porque acaba embolando, ele não consegue acompanhar. E por exemplo, na Kill Pop do Slipknot, aqui no final dela, isso eu vou até deixar um trecho aqui para vocês terem noção agora. Então, bem nessa parte aqui da Kill Pop, você consegue ver que tem muita informação, muitos instrumentos e tudo tocando ao mesmo tempo e o vocal também cantando rápido. Se tiver um fone que não tem velocidade, não tem recorte, não tem separação entre os instrumentos legal, embola tudo ali, fica uma coisa só, tu não consegue ouvir nada direito. E aqui com esse fonezinho você consegue ter toda essa distinção. Então, tá aprovado pra mim, assim, apaixonante esse fone. Antes de gravar aqui o review, eu ia começar a gravar, eu pensei, vou ouvir umas 5 musiquinhas, 6 só pra lembrar um pouquinho. Eu fiquei simplesmente 2 horas e meia ouvindo. Eu fiquei 2 horas e meia ouvindo o fone porque ele é muito gostoso de ouvir, não tem sibilância, tá? Não é um fone gritão, apesar de ter bastante agudo, bastante detalhamento, ele não é aquele fone ardido que dói ali no ouvido, de ficar batendo aquele prato de bateria. Então, realmente assim, super recomendado, tá? Paguei R$95 nesse fone. Hoje, né, com remerso conforme e tal, ele vai estar ali na faixa ali dos 120, 130, mas claro, ainda vai ter mais as taxas, então provavelmente vai passar aí de uns R$150, mas eu digo assim que abaixo dos 200, tá? Na faixa dos 150, R$160, ele vale muito a pena ainda, beleza? Então é isso, pessoal, se gostou deixa o joinha, deixa o seu like, se inscreve no canal, abraço, até mais!